Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou a Isabel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Hotel Brasil em Ribeirão Preto segue sem comprador. Avanço das pesquisas e tratamento com células CAR traz esperança no combate ao câncer. TSE aprova novas regras sobre o uso de redes sociais e inteligência artificial nas eleições. FAESP busca ações para apoiar os produtores diante da quebra de safra. Feira do Livro prestará homenagem a Luiz de Camões em 2024. Revide. O Hotel Brasil segue com um destino incerto em Ribeirão Preto. Nesta semana, foi realizada uma nova tentativa de leiloar o imóvel, mas terminou sem nenhum lance. Essa foi a quarta tentativa fracassada. Foi estipulado para o prédio localizado na esquina da Avenida Jerônimo Gonçalves com a General Osório, na região da Baixada, o lance inicial de 9,4 milhões. Como não houve nenhuma proposta, um segundo leilão foi convocado no mesmo dia, com lance mínimo de 4,7 milhões, também sem comprador. Um novo leilão foi marcado para o dia 25 de abril, às 13 horas. Construído em 1921, o projeto inicial do Hotel Brasil é de Vicente Vicari, com a colaboração do engenheiro Antônio Soares Romeu. No final da década de 80, o prédio do hotel foi vendido para o empresário Maurício Marcondes de Oliveira. O leilão do imóvel foi determinado pela Vara da Fazenda Pública e autarquias estaduais da comarca de Juiz de Fora, Minas Gerais, e tem como objetivo o pagamento de dívidas tributárias do grupo Maurício Marcondes e Droga Vida, pertencente ao empresário que morreu em 20 de fevereiro de 2016. Murilo, é uma judiação, né? Um prédio como aquele tão bonito, né? Não ter um único comprador, né? E um valor assim de 4 milhões aí que poderia ter sido amealhado aí por algum empresário aqui da nossa região. Mas acho que além do problema do prédio, né? Que quem comprar tem que fazer a preservação histórica dele, isso fica muito caro. Tem o problema da região onde está o prédio, né, que é a região da Baixada, uma região extremamente deteriorada, né? O que alguém poderia fazer ali enquanto o entorno todo não melhorar? Eu acho que, assim, além da questão de ser um valor que fica caro em função de que a preservação tem que obedecer às regras do patrimônio histórico, ainda pesa contra qualquer tipo de investimento um local muito ruim, né, que já se discutiu muitas vezes isso em Ribeirão, várias administrações passaram, mas efetivamente aquela região ali está muito deteriorada, né? À noite a gente vê uma série de pessoas, mendigos, pessoas com problemas sociais convivendo por ali, o que inviabiliza aí você fazer qualquer empreendimento naquela área. Mas ali, logo 2 quarteirões, já tem a fábrica, né? Que é um lugar que está restaurado, bonito, vivo, né? Então, eu acho que é trazer para cá, juntar esforços, né? Você tem um mercadão ali, que é um ponto maravilhoso também. Você tem a própria rodoviária, tudo assim, são pessoas que teriam interesse em que aquele lugar fosse revitalizado, né? Então, assim, acho que falta ali encabeçar uma proposta, né? Que juntasse todos os interessados. Até quem tem imóvel ali, né? Tem interesse que aquilo ali se valorize, né? Porque é dinheiro que, quer dizer, cada vez que aquilo é valorizado, o valor do imóvel melhora, né? Revide. O tratamento com as células CAR-T contra alguns tipos de câncer tem mostrado resultados promissores. Os primeiros resultados apontam que cerca de 50% dos pacientes permanecem sem a doença depois de 5 anos do tratamento e são considerados curados. A terapia celular CAR-T é a mais avançada e a promissora ferramenta do arsenal médico no combate a certos tipos de câncer de sangue, como leucemia e linfoma. O Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, é um dos principais polos da pesquisa com esse tipo de célula no Brasil. A tecnologia que futuramente poderá ser adaptada para outros tipos de câncer consiste em reprogramar as células de defesa do próprio paciente para eliminar as células tumorais. Recentemente, o Brasil entrou para um mapa de países que produzem essa terapia em grande escala, com a inauguração do programa de terapia celular do Instituto Butantan, da Universidade de São Paulo e Hemocentro de Ribeirão Preto. O objetivo do projeto é ampliar o acesso à CAR-T e disponibilizá-la no Sistema Único de Saúde. Para auxiliar no avanço das pesquisas, foi inaugurada em
em 2022 o Núcleo de Terapia Avançado NUTER em Ribeirão Preto. O projeto foi uma iniciativa do Instituto Butantan, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e do Hemocentro de Ribeirão Preto, com apoio do governo do estado de São Paulo. Isso, assim, para quem tem alguém na família com algum tipo de doença, muito mais do que uma esperança, é assim, uma certeza de que essa doença, ela não é tão definitiva, né? Então, que as pessoas possam realmente tratar dos seus familiares. Esse projeto aí da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do HC, já foi tema de várias reportagens, né, da imprensa regional. E, inclusive, no domingo saiu no Fantástico. A Carolina Raimundi esteve aqui, fez uma matéria, e a matéria dela com bastante recursos, né, que a Globo tem. Eles, inclusive, foram visitar pacientes na Paraíba, acho que no Amazonas, e um outro paciente aqui, mostrando justamente o benefício que essas pessoas tiveram, que elas chegaram com um quadro, né, de câncer bastante avançado, e utilizando esse procedimento, a gente vê as radiografias, né, de um pulmão, por exemplo, tomado pelo câncer na fotografia inicial, e meses depois, algum tempo depois, uma regressão muito grande. Então, as pessoas deram depoimento nessa matéria falando que a sua qualidade de vida voltou, não estão definitivamente curadas, mas melhoraram bastante. Revide. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta semana o detalhamento das regras que se aplicam às eleições municipais de outubro. Entre as novidades, os ministros decidiram restringir a utilização de buscas patrocinadas usando o nome de candidato adversário como palavra-chave. Outra novidade é a vedação do uso da inteligência artificial. Há algumas eleições, o TSE permite o uso de serviços de impulsionamento em buscas da internet. O serviço é vendido por motores de busca, como o Google, e permite que as pesquisas por determinadas palavras-chave retornem o conteúdo pago entre os primeiros resultados. As normas prevêem limitações como a proibição de impulsionamento de conteúdo negativo sobre o adversário ou o próprio pleito eleitoral. Foi proibido também impulsionar conteúdo positivo próprio, mas utilizando como palavra-chave o nome, a alcunha ou o apelido de candidato adversário. Já no campo da inteligência artificial, a norma proíbe manipulações de conteúdo falso para criar ou substituir imagem ou voz de candidato com o objetivo de prejudicar ou favorecer candidaturas. A restrição do uso de chatbots e avatares para intermediar a comunicação das campanhas com pessoas reais também foi aprovada. Esse é um cuidado que o Tribunal Superior Eleitoral está tendo, que eu acho assim, fundamental nesse momento, né? Depois que eu vi a campanha lá na Tailândia, que eles pegaram o ex-presidente... O ditador lá morto, né? Ele estava morto, botaram como se ele estivesse vivo, pedindo voto pro o candidato atual. Quer dizer, a quantidade de coisas que a inteligência artificial pode fazer é assustador, né? A norma ali do TSE tem 12 pontos, né? Já saiu bastante na imprensa, mas basicamente eu acho que é uma medida inteligente, no sentido de que ela permite o uso da inteligência artificial nas campanhas pelos candidatos, desde que em todas as peças fique claro que aquilo é uma criação da inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, essa será uma eleição emblemática, porque essa eleição de 2024 será a primeira vez que nós vamos ver, né? Uma coisa é você fazer as regras prévias e depois é ver como é que isso funciona, como é que os candidatos vão, até onde as campanhas vão ir com essa ferramenta. E aí vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter de ver na prática como é que isso vai ser usado. Revide. O vice-presidente eleito da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, Tirso Meirelles, reuniu-se recentemente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para sensibilizar o governo federal sobre as dificuldades vividas pelos produtores com a quebra da safra de grãos de 2023 e 2024. Com efeitos do El Niño, algumas propriedades chegaram a perder até metade da sua safra. Meirelles reivindicou que Alckmin interceda junto ao governo para que sejam criadas condições especiais e renegociação de financiamentos de custeio e investimento, além de flexibilização dos limites de crédito. A federação também buscou interlocução com o governo do estado e com o Ministério da Agricultura e Pecuária. O governador Tarcísio de Freitas anunciou o recurso de 90 milhões de reais para o programa de seguro rural e 50 milhões para financiar custeio emergencial, em sintonia com as propostas apresentadas pela FAESP. Revide. Os 5 séculos de nascimento do poeta português
Luiz de Camões serão celebrados na 23ª edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que será realizada entre os dias 1º e 11 de agosto de 2024. Com o tema central, cotidianos poéticos, do épico de Camões às batalhas de rua, a programação da FIL propõe um exercício analítico sobre os desdobramentos da literatura e da humanidade nestes 500 anos. Outros enfoques que estão atrelados à abordagem central da Feira Internacional do Livro para 2024 são os 50 anos da imigração italiana e os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Além disso, neste ano os escritores homenageados pela 23ª FIL são Ferreira Goulart e Carlos de Assunção. Revide. E o repórter Paulo Apolinário vai nos contar os detalhes da Revide desta semana, que circula em sua versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. A Quaresma, tempo de penitência e preparo para a Páscoa dos cristãos católicos, também é um chamado ao autoconhecimento e ajuda ao próximo. Na matéria de capa da Revide Digital dessa semana, exploramos os impactos do período quaresmal nos hábitos, religião e até economia. Já na entrevista da semana, Valdir Avelino, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, fez um balanço da gestão e trouxe um debate sobre o papel do sindicalismo nas relações trabalhistas. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. A repórter Gabriela Maulin traz os destaques do portal Revide desta semana. Olá, aqui é Gabriela Maulin e eu venho agora com os destaques dessa semana. A Prefeitura de Ribeirão Preto autorizou, nesta última sexta-feira, 1º de março, o chamamento de 89 professores para compor a rede municipal de ensino. Os docentes foram aprovados em concurso público e processos seletivos. A administração realizou, desde janeiro de 2023, mais de 2.000 novas contratações de professores entre efetivos e temporários. Consagrado como um dos maiores festivais do país, o João Rock reforça a importância da doação de sangue, oferecendo aos doadores o direito da compra de meia entrada no ingresso. O festival acontece no dia 8 de junho, em Ribeirão Preto. Para ter direito à aquisição do ingresso com desconto, é preciso que a doação de sangue seja feita a partir de 8 de março, 3 meses antes do evento. Para mais informações, acesse o portal Revide. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje falaremos de um filme que está no Prime Video e se chama They, Them. Deve ser They, Them, né? Em inglês, eu não sei, não tem nome em português não. Mas é um slash movie. Slash movie é que é tipo Sexta-feira 13, tá voltando à moda agora, é que tem um assassino no lugar e mata todo mundo. Mas eles têm uma curiosidade, é interessante, porque ele é um slash movie LGBTQIA+. E o mais legal desse filme é você ver como o roteiro pensa. Um assassino em série num acampamento, matando gente, e esse acampamento é, na verdade, um instituto como é que a gente chama que vai desgaysar as pessoas, ou seja, vai fazer as pessoas que são gays se virarem héteros. Uma coisa que está meio em moda em certas religiões retrógradas atualmente. E então as pessoas que estão lá, tem não binário, tem homossexual, trans, e eles estão lá porque ou a família mandou eles lá para consertá-los, entre aspas, ou porque eles não aguentam. E é um lugar teoricamente progressista, se é que isso é possível. E aí vai começar a acontecer umas coisas lá. Você pensa nesse tema, com esse assunto, com assassinato, se o roteirista não teve um trabalho mirabolante para fazer uma coisa sem fazer algo carregado de preconceito. É isso que vale a pena assistir. É legal o filme. Mas precisa gostar de filmes. Não tem muita morte não, tá, gente? Até que tem pouca. Perto de um Sexta-feira 13. Mas vamos lá. Mas não é pra qualquer pessoa. Se você não gosta desse tipo de filme, não vai assistir. Mas se gosta dos slash movies, vale a pena dar uma olhada. Ele não é uma coisa assim criativa em termos de linguagem de cinema, mas a história é legal e as mirabolâncias do roteiro para fazer com que
ele não fique preconceituoso, nem exclusivo, é bem legal. É isso aí. Então tá. Tchau. Revide. E a minha sugestão de leitura desta semana são os 3 livros da Carla Madeira. O Tudo é Rio, Véspera e A Natureza da Mordida. Para mim, Murilo, uma das grandes escritoras da atualidade. Eu adoro o texto dela. Então vamos lá falar um pouquinho sobre os 3 livros. Tudo é Rio é o livro de estreia da Carla Madeira. Com uma narrativa muito delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. E é muito interessante o final desse livro. Acho que vale muito a pena ler. Na orelha do livro, a Marta Medeiros, outra escritora maravilhosa, escreve: Tudo é Rio é uma obra-prima, e não há exagero no que afirmo. É daqueles livros que, ao ser terminado, dá vontade de começar de novo, no mesmo instante, e dessa vez para se demorar em cada linha, saborear cada frase, deixar-se abraçar pela poesia da prosa. Na primeira leitura, essa entrega mais lenta é quase impossível, pois a correnteza dos acontecimentos nos leva até a última página sem nos dar chance para respirar. É preciso manter-se à tona ou a gente se afoga. Eu acho que ela conseguiu dizer com esse texto, com essa orelha que ela escreveu, o que é esse livro. Você não consegue parar de ler o livro até chegar no final para saber o que vai acontecer. E depois a vontade de você voltar para ir rabiscando, porque é uma prosa muito poética. Depois você pode comentar porque você leu, né, esse livro. A Véspera começa com uma pergunta: como se chega ao extremo? Vedina, uma mulher destroçada por um casamento marcado pelo desamor, em um momento de descontrole, abandona seu filho, imediatamente arrependida volta para o lugar onde o deixou e não encontra qualquer vestígio de sua presença. Esse é o acontecimento nuclear da trama que expõe as entranhas de uma família, pai alcoólatra, mãe controladora, irmãos gêmeos tensionados pelas diferenças, que, como tantas outras famílias, torna-se um lugar onde as singularidades de cada um não são acolhidas, criando rachaduras por onde a violência se infiltra. É um livro, assim, muito forte, agoniante ver a procura dessa mulher pelo seu filho. E A Natureza da Mordida, a Carla Madeira retoma seu interesse profundo pelos conflitos humanos. O que você não tem mais que te entristece tanto? É com essa pergunta que Biá, uma psicanalista aposentada, apaixonada por literatura, aborda a jovem jornalista Olivia pela primeira vez ao encontrá-la sentada à mesa de um sebo improvisado. A provocação inesperada, vinda de uma estranha, capaz de ouvir como quem abraça, desencadeia uma sucessão de encontros marcados pela intimidade crescente e que aos poucos revelam a história das duas mulheres. Também é um livro muito apaixonante. Bom, eu indico fortemente, são 3 livros pequenos, muito intensos, assim, que vale muito a pena você pegar e ficar assim, sabe aquela coisa de você pegar o livro e não largar? Pra mim é o que eu sugiro dessa autora. Eu também, eu li o livro da Carla Madeira, o Tudo é Rio, né? E você vê nos novos escritores, né? A pessoa tem que ter uma linha, né? E ela faz uma narrativa muito forte, assim. A história dela é uma história bem embolada, que anda com rapidez. A descrição é muito objetiva, muito forte, muito contundente, que é uma maneira de prender o leitor, né? Do começo até o fim do livro. Que esse é o segredo de conseguir se criar uma narrativa forte, envolvente, bem objetiva, não fica aquela coisa enrolada que o livro às vezes. E os capítulos andam bastante. Eu também gostei do estilo literário dela. Mas é poético, né? Extremamente poético, né? O texto dela. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone, roteiro de Paulo Apolinário, e está disponível nas plataformas de áudio. Não deixe de dar 5 estrelas no Spotify, siga no Apple Podcast, na Amazon Music, favorite no Deezer, se inscreva no Google Podcast e no YouTube. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.